Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um culto de doutrina, onde estaremos mais uma vez, aprendendo da palavra. E o que eu acho mais interessante é que essas cartas a qual nós estamos aprendendo e estudando, ela tem sempre os mesmos tópicos, né? E essa que nós estamos aprendendo agora, ela não é uma carta, como foi falado aqui terça-feira, para a igreja. Aqui é uma carta apostólica, uma carta pastoral. Tanto a carta de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e de Tito também. Uma carta de recomendação para um pastor, de um pastor experiente para um pastor mais jovem. Porque nessas cartas aqui, Paulo já está chegando ao final do combate dele e está passando as orientações para aquele que iria assumir o posto depois dele, que era Timóteo. Nós já vimos aqui quem foi Timóteo, todo mundo estava aqui terça-feira passada. Vimos que Timóteo era um jovem, que Timóteo nasceu de um lar cristão, através da sua avó e da sua mãe. Vimos também que ele era filho de alguém que não fazia parte do povo. Ele era também filho de grego. Seu pai era grego. E que talvez por isso ele não tenha sido ensinado os princípios da lei. Ou seja, a gente vê que ele não era circuncidado, como nós vimos lá em Atos. E quem circuncidou ele foi Paulo. Portanto, Paulo foi o instrumento de Deus na vida da mãe de Timóteo. Porque como toda mãe cristã, vivia orando pelo seu filho, crendo que o dia da conversão ia chegar. E o dia da conversão chegou através da vida de Paulo. E, portanto, não se preocupe que o dia do teu filho vai chegar. Porque filho de crente não é crente. Amém? Filho de crente não é crente. Mas a semente um dia vai brotar. A nossa parte como mãe, como pai, é ensinar, é colocar a sementinha. E um dia certo, Deus vai usar alguém para que essa sementinha venha brotar. Amém, queridos? Então, vamos agora dar continuidade. Nós vimos todo o primeiro capítulo de 1 Timóteo, onde viu ali Paulo falando sobre os ensinamentos de falsos mestres. Ele dá uma explicação sobre a lei, que a lei era boa, para que servia a lei. Nós vimos que a lei apontava para Cristo. E ele falou também da eficácia da graça sobre a vida dele, quando ele se reporta ao pior dos pecadores. E hoje, depois ele parte para um conselho, um conselho de pai para filho. Ele lembra a Timóteo as profecias, o chamado de Deus na vida deles, e depois dá um conselho, mandando ele preservar a fé e a boa consciência, porque muitos, por causa não guardou a fé, naufragaram. Nós vimos também ele dizer sobre dois irmãos que tinham blasfemado, que tinham trilhado os caminhos de rebeldia, a qual ele diz que entregou a Satanás. E nós vimos aqui, por que Paulo disse isso, Quando é que isso acontece? Pode parecer forte, mas toda vez que uma pessoa é desligada do corpo, está dizendo que está entregando a Satanás. Então, o que Paulo fez aqui foi desligar ele do corpo. Porque um corpo não pode estar composto de pessoas que pregam ao contrário, como Himeneu e Alexandre. Amém? Agora vamos ler o capítulo 2. E vamos meditar até o versículo 7. Amém? Vamos orar? 1 Timóteo 2, ao versículo 7. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Aí ele diz, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que isso?
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha, Pai, colocar nos nossos lábios e no nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir e aprender nesta noite. Eu repreendo agora, Pai, todo espírito de rebelião e de rebeldia, todo roubador de mensagem, que esse ensinamento crie poder, raízes dentro de nós, porque são princípios, e como todo princípio, Senhor, gera vida dentro de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Antes de tudo, é o que Paulo começa o capítulo 2 falando para Timóteo. Antes de tudo, o quê? Antes de ele guardar a fé, guardar a boa consciência, né? Antes de tudo que ele possa fazer, Paulo dá outra recomendação aqui a ele. Que façam, que recomende, né, para a igreja, que intercedam, né, façam súplicas com orações, intercessões e ações de graças. O que é súplica, irmão? O que é súplica? Súplica há uma diferença em oração. Súplica é um pedido perseverante. É uma oração, a oração de súplica. Oração é uma conversa com Deus. Dentro de uma oração pode haver súplica e intercessões. Sabemos que intercessão, você não ora pelas suas causas. Intercessão, você se coloca na brecha pela vida de alguém. Então, uma oração de intercessão, ela não pode, alguém dizer assim, olha aí, fulano, essa pessoa começar a orar pela sua própria vida ou pelas suas questões. Uma oração, um culto de intercessão, é um culto, né, direcionado a terceiros. Deixa eu te falar uma coisa. No período que Jesus andou na terra, ele tinha poder, sim ou não? Ele teve poder para curar, para ressuscitar mortos, e ele fez, né? O lugar que Jesus não pôde operar muitos milagres, foi no lugar a qual ele viveu, né? Ele não pôde operar muitos milagres, por quê? Porque lhe faltou honra. Então ele mesmo disse, né, que o lugar que o profeta não tem honra dentro da sua própria terra. Ele não quis dizer com isso que ele não pôde operar milagre, porque ele não tinha poder. Ele tinha poder. Mas esse poder foi impedido por falta de honra. Então você vê aqui o que é a falta de uma honra. Que o próprio Jesus, sendo Deus, que aonde ele chegava, milagres acontecia, morto ressuscitava, abre a boca e diz que não pôde operar mais milagres porque lhe faltou honra. Por quê? Porque aquele povo, inclusive os dele, não via ele com a devida honra merecida, como profeta, como homem de Deus. Por quê? Porque quando olhava para Jesus, via Jesus, lembrava de Jesus chutando bola, quem sabe, jogando gude, quem sabe se tinha,
Por quê? Porque em todo tempo Jesus foi uma criança normal. Jesus só começou os sinais e maravilhas depois que começou o ministério dele. Em todo tempo Jesus era normal. Então, para os olhos daqueles que estavam ali na cidade dele, olhava para Jesus e não via a honra, não deu a devida honra merecida. E isso impediu que o poder se manifestasse através da vida de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, e isso é assim, continua sendo assim, foi com Jesus e vai ser com qualquer um que esteja no nível de líder, de profeta. Aí você vai ver Paulo dizendo aqui que façam-se súplicas com pedido, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Mas no versículo 2 ele diz assim, ó, pelos reis, ele determina, pelos reis, por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? O que é que para Deus sobe como aroma agradável? Quando você faz uma oferta, quando você vem, né, você vai ver lá em Levítico, toda vez que alguém vinha com uma oferta, aquele aroma subia agradável às narinas de Deus. Aqui Paulo está dizendo, usando a mesma linguagem, isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. Agora, vem cá, que período é esse aqui? Que rei é esse aqui? Que o Espírito Santo, através de Paulo, está mandando orar, interceder com súplicas. Quem governava aqui nessa época? Nada mais, nada menos do que um louco, descompensado, alucinado, que matava os crentes, queimado. Silêncio. Então Paulo, através do Espírito Santo, não está dizendo amaldiçoe, fale mal, crie emboscada, entregue a Satanás. Paulo está dizendo não, ore, interceda, faça súplicas por ele. Para quê? O único modo, por quê? O único modo de nós termos uma vida boa e tranquila é orando pelos que estão no posto de governantes. Por quê? Paulo explica, são eles os responsáveis para tomar decisões para que haja paz e equilíbrio. Independente de quem seja. Vamos lá em 1 Pedro 2,13. Eu vou ler do versículo 12. Já acharam? Quem achou, diga amém. Olha o que diz 1 Pedro. Quem falou lá foi Paulo. Aqui quem está falando é Pedro. Ok? Aquele mesmo Pedro que quando foram prender Jesus chegou a bainha e queria matar. É o mesmo Pedro aqui agora que está dizendo, ei, seja, versículo 12. Vou ler do 11, porque tem o significado. Amados, exorto-vos como a peregrino e estrangeiro. Quem é peregrino e estrangeiro aqui? Aleluia. A vos abster das paixões da carne, que batalha contra a alma. Seja exemplar
o vosso comportamento entre quem? Entre os gentios. Para que naquilo que fala mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia que receberem a sua revelação. Por causa disso o quê? Dos gentios que não conhecem a palavra de Deus, veja no seu comportamento, né? Por causa do Senhor, sujeitavos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Versículo 16. Considerando que sois livres de opinião, livre para falar o que quiser, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Pedro aqui ensinando. Volte agora para Romanos 13. Romanos é a carta que eu digo que é o evangelho quase completo. São diretrizes diretas. O que é que diz aqui Romanos 13? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenados por Ele. Porquanto quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra quem? Contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem o quê? Condenação sobre si mesmo. Querido, não só esses mandamentos, como todos os mandamentos, são direcionamento para quê? Para que a gente tenha uma vida boa, como a gente já leu aqui. Preste atenção, então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve autoridade para curar, como eu ia falando, para fazer milagres. Só que ele tinha autoridade aqui na terra. Quando ele morreu e ressuscitou, ele recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E quando ele saiu, ele deu uma ordem: vai fazer discípulos, e vós tereis autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. Você pode dizer comigo: Deus, através de Jesus, me deu autoridade. Então, o que está acontecendo? A igreja detém autoridade para mudar o sistema, para mudar tudo e todos. Basta a igreja orar. Por quê? Porque foi dada autoridade a ela. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que tudo que está escrito é para admoestar-nos, orientarmos, né, assim, para nosso entendimento. É como se fosse uma bússola, tudo que está escrito aqui. Agora, Satanás, que é estrategista, cega o entendimento de alguns, que mesmo ouvindo a palavra e abre a boca diz: mas eu não concordo, não. Eu não acho que seja assim, não. Eu estava conversando com a pessoa sobre isso, ainda teve a loucura de dizer a mim, dizer assim: pastora, mas naquela época era rei, agora nós não temos rei. Eu disse: eu não vou nem discutir isso com você, que você falou uma besteira aí agora.
quer dizer que por causa da mudança governamental, a palavra de Deus mudou? Porque nós saímos de monarquia, a palavra de Deus mudou? Será que Deus não sabia? Será que Deus não sabia que o Brasil iria mudar? Será que essa palavra só se enquadrava para quem era rei? Oh, queridos, o ser humano, ele já nasce debaixo de uma submissão. Todos nós, quando nascemos, já nascemos debaixo de uma submissão. Ei, a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, teve que aprender a se submeter. Ou seja, aprendeu a ser obediente. E o instrumento que o diabo usa, eu não vou me esmiuçar, porque o culto só é 1 hora, não vou esmiuçar mais. Mas o instrumento que o diabo detém e tem nas mãos, sabe o que é? Para impedir o operar de Deus, a rebeldia. Porque quando você quebra princípio, o princípio te quebra. E vou lhe dizer uma coisa, e Deus não pode fazer nada. Então, ora, se a palavra está dizendo que eu devo me sujeitar às autoridades, lá em 1 Pedro também vai dizer que devemos honrar ao rei. Não diz nem mais se sujeitar, não, diz honrar ao rei. Né? A partir do momento que alguém abre a boca para falar mal de um líder, Satanás está tendo autoridade para fazer o que ele quer, implantar o reino dele. Porque a proposta da igreja é implantar o reino de Deus. Vou repetir. A proposta de Deus para a igreja é implantar aqui na terra o reino de Deus. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é equilíbrio, o reino de Deus é fartura, aleluia, é amor. Mas e a igreja quebrando o princípio, como é que vai ser? É o reino de Deus que vai ser instaurado ou é o inferno? Quem está aqui? A partir do momento que a palavra de Deus, que é a bússola, para que a igreja venha, veja só que aqui é um conselho, é um direcionamento que Paulo está dando para seu filho na fé, Timóteo. Meu filho, o caminho é esse, orienta isso a todos da igreja, para agir assim. Depois disso aqui, ele vai continuar dando orientação para os homens, para as mulheres. E nós lemos os demais, lá Pedro, no mesmo Espírito, que o Espírito é um só, dando a mesma orientação, falando, aconselhando. Aí o diabo, sabendo disso tudo, por detrás, porque tudo se torna espiritual, e eu vou falar aqui algo que não é possível que todo mundo não tenha visto. Nós estamos atravessando uma batalha espiritual, política. Nós estamos enfrentando, nunca se viu tantas pessoas divididas como hoje. Existem pessoas com ódio mortal da nossa liderança. E quem é que ganha nisso tudo? Satanás, porque vem implantar o reino dele aqui. E aí, quanto mais fazem isso, mais miséria há, mais fome há. Quem está aqui? Quem está entendendo? Por quê? Porque está indo contra a palavra de Deus. Porque o papel da igreja é implantar o reino de Deus. E se a palavra de Deus diz orar, interceder, suplicar, é para que venha coisas boas para nós. Agora eu faço uma pergunta: você quer viver bem ou viver debaixo de um jugo de escravidão e miséria? Nós queremos viver a vida bem. Nós queremos que Deus interfira na economia, na saúde, não é assim? E como é que isso pode acontecer? Súplica,
Oração. Por quem? Pelos governantes. Senhor, dá sabedoria. Senhor, dá direção. Senhor, vai capacitando, vai operando, mas não. Sabe o que acontece? Muitos abrindo a boca e dando legalidade ao diabo para desfazer tudo que Deus está projetando para o Brasil. E você pensa que as orações aqui desse crente no Valeiro, muitos aqui foram até mortos, né, queimados vivos, dado a animais, mas fazendo a vontade do Pai, orando, e o resultado aconteceu. O resultado aconteceu. O evangelho foi abraçado, porque nessa época aqui de Nero, viviam se escondendo, porque não podia, ou de um jeito ou de outro, mas o evangelho entrou na igreja em Roma, entrou, porque orações e súplicas. Então o que está em questão aqui não é o que eu acho, não é o que eu penso. Quem é servo de Deus tem que viver e praticar o que diz a palavra. Sim ou não? Se eu estou numa igreja, se eu me digo que sou filho de Deus, eu tenho que viver o que a palavra diz. E acabou. Lá no livro de Romanos, nós já estudamos aqui, fala de diversas autoridades, fala das autoridades governamentais, fala das autoridades que devemos honrar pai e mãe, fala das autoridades eclesiásticas. Tudo que é autoridade, nós temos que nos submeter, porque ao inverso disso é rebelião, e rebelião é coisa de Satanás. É feitiçaria. A Bíblia diz que rebelião é o quê? Feitiçaria. Então, se você se congrega em algum lugar, o meu líder, a minha pastora, o meu pastor, não entra, não concordo com nada, saia. E vá procurar um lugar que você ache que é a igreja perfeita. Mas não se compactua. Quem está lembrando na pregação domingo de manhã, não seja crente vastir. Por quê? Porque crente vastir não quer mais se sujeitar ao rei, às ordenanças do rei. Crente vastir quer preparar o próprio banquete dela. E ainda influenciar alguns, porque o edito do rei era para toda a província. Aleluia. Pretos, brancos, pobres e ricos. Mas Vasti não estava. O rei queria todo mundo alegre junto com ele. O rei queria se alegrar. A ordem do rei era: vinho aqui é liberado até quanto puderes beber. Vinho representa alegria. Vinho representa uma plenitude de paz, de alegria. Mas a crente Vasti, apesar de estar no palácio, apesar de ter coroa de rainha, não queria mais participar do banquete do rei. E tem muita gente crente Vasti assim. Está no palácio, tem coroa. Está no palácio, quer dizer, está na igreja. Tem coroa, quer dizer, tem título de crente. E quer que eu lhe diga? Tem título até de pastor. Tem título até de líder. E está fazendo o seu próprio banquete. Não concordo, não. Não acho que deve ser assim, não. Lasque a Bíblia. Porque o único caminho para você ter uma vida boa é isso aqui. É vivendo a palavra. Não existe outro meio. Não existe, eu vivo uma parte e outra não. Tem coisas que eu não concordo, não. Isso é coisa do maligno. Isso é coisa do maligno. A palavra de Deus aqui é para ser vivida. Não é para ser discutida. E por causa disso, aleluia, Paulo entregou esses dois irmãos, Himeneu e Alexandre, a quê? A Satanás. Porque quem vive dentro da igreja,
criando seus próprios banquetes, é fazendo feitiçaria dentro da igreja. Quando eu vejo alguém que conhece a palavra, principalmente aqui, que eu tenho uma preocupação, irmãos, de pregar a verdade. Por isso que eu digo, abra aí, lê aí, veja aí. É porque você lendo, você vai entender que nem eu que estou falando. Eu sou prego baseado na palavra. O que é que a palavra diz? Então viva. O que é que a palavra diz? Ele diz o quê? Toda vez que você dobra o joelho para orar por um líder, pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador, pelo seu pastor, pela sua pastora, isso chega às narinas do Senhor como cheiro agradável. Versículo 4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que a salvação é para todos? Não, querido, a gente sabe que a salvação não é para todos. Mas para quem é, nós não sabemos. E através de uma oração, intercessão minha e sua, alguém pode ser salvo. Versículo 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Aqui fica bem claro, querido. Não existe Maria, não existe João, não existe ninguém que seja o mediador a quem você pode recorrer para mudar a sua história. Você tem o poder de mudar a história da sua igreja. Nós temos o poder de mudar a história do nosso Brasil. Temos. Nós temos o poder para mudar a história aqui do Bonfim, da Boa Viagem. Temos. No dia que nós entendermos o que é viver a palavra. O poder que Jesus liberou para a igreja é forte, irmão. Não é nenhum poder pequenininho, não. O grande problema é que a igreja verdadeiramente ainda não entenderam o que é viver a palavra. Você vê que lá em 1 Pedro, no versículo 3, eu fiz questão de ler o 12, porque fala do quê? Fala de a gente ser guiado pelas nossas almas, nosso sentimento, pela nossa alma, nosso sentimento. Então, todo o sentimento que tiver dentro de nós, que for contra a palavra, é obra da carne. E toda vez que nós formos guiados pela obra da carne, querido, nós vamos colher na carne. Sim ou não? Versículo 6. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quando nós entendermos, já estou terminando, que na nossa mão tem um poder para a gente mudar a nossa história, o nosso país. E em vez de criticar, nós temos que entender e levantar. A coisa que eu mais acho absurdo é alguém que está dentro de uma igreja, diz que conhece a palavra. Eu estou falando aqui para líderes, pastores até, que conhece a palavra, e eu vejo nas redes sociais falando mal do presidente. Independente de que ele seja, o que ele fala, o que ele diga. Quantos presidentes já tiveram aí, não é porque esse está buscando a Deus, mas olha, nós nunca vimos o que estamos vendo. Eu não queria nem que isso filmasse. O que nós estamos vendo hoje é dentro do palácio lá, do Planalto, homens dobrando o joelho e declarando que só o Senhor é Deus. Ah, mas está fazendo isso porque está tendo... Não importa como seja, nem para quê. Tem temor a Deus e isso para nós basta. Quantos presidentes a gente via em terreiros de macumba? Aí o que é que acontece? É pregado, é profetizado que existe um tempo novo chegando para o Brasil. Existe uma promessa de avivamento para o Brasil.
Existe algo no mundo espiritual que quem ora, quem desce, quem está orando, sente no espírito. Tem algo preparado para o Brasil. Existe um renovo chegando para o Brasil. Agora, muitas pessoas sem visão, sem entendimento, em vez de dobrar o joelho com súplicas e orações e ação de graças, Paulo diz. Sabe o que é ação de graça? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio que o Senhor está no controle. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque a saúde vai mudar. Obrigado porque, aleluia, a educação vai mudar. Vive amaldiçoando, abrindo a boca e xingando e amaldiçoando. E aí, o que é que acontece? Eu comecei falando de autoridade. Que Jesus, eu já estou terminando, quando ele morreu, ressuscitou, ele disse, eu estou lhe dando autoridade. A autoridade está na mão da igreja. A partir do momento que você exerce essa autoridade, sobre você há poder. Poder para pisar escorpiões. Né? Deus lhe deu poder. Mas, quando você quebra princípio, a autoridade é roubada de você. Aí a gente entende. Ora por uma cura e a cura não acontece. Vida espiritual não vai para lugar nenhum. E assim todas as áreas da vida. Aí não entende, mas eu faço tudo certo, eu não peco, eu vivo fazendo tudo certinho, mas está quebrando princípios. Quando abre a boca para falar de liderança, quando abre a boca para falar de presidente, de governador. E aí não entende que o diabo só precisa de uma brecha para entrar. Então, através do que sai da sua boca, se for contra o que diz a palavra, o diabo tem legalidade para continuar operando no nosso Brasil, na nossa casa, na nossa vida. E aí depois vai orar. O que é que acontece? Perdeu a autoridade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser exemplo para o gentio. Isso tem que ser pregado muito para jovem. Por quê? Porque quem estuda a história da igreja vê por detrás uma ação maligna através da vida dos jovens. Porque essas faculdades, principalmente pública, tem por detrás uma fortaleza para desvirtuar os jovens. Porque os jovens acham que eles são a solução. Por isso que outrora no Brasil houve tanta rebelião de jovens. Porque os jovens já têm por natureza, está declarado em nome de Jesus, cancelado, o espírito de rebeldia. Querendo sempre ir de contra tudo o que se diz verdade, porque eles acham que eles tinham capacidade de mudar. Mas nós, como igreja, sabemos que a única que tem capacidade de mudar toda a história é a palavra, é a oração, é a súplica, é a intercessão. Não é mais rebelião. Quem está entendendo? Então, o princípio de honra, querido, é em todas as áreas da nossa vida. Honra destrava honras para a nossa vida. Como desonra também destrava desonra para vir sobre nós. Quando você desonra seu pai e sua mãe, seu pai pode ser o que for. Pode agir como for, sua mãe também. É sua mãe, é seu pai, através da vida dele, através da vida dela, Deus vai desencadear honra para você. A Bíblia não diz, se sua mãe for boazinha, viu? Se seu pai for bonzinho, querido, pode ser o que for, até ter lhe gerado 9 meses, ele botou no mundo, dá autoridade na sua vida. Então quem está passando lutas com pai e mãe, fique tranquilo, continua honrando. Continua honrando. Aleluia. Isso é tão forte que a gente não tem nem entendimento. Tem pessoas que não conhecem a palavra. Cleia está aqui, não. Eu celebrei o casamento do filho dela.
Cheguei esse menino no gabinete, esse menino começou a conversar comigo. Como ele honrou o avô. Pastora, minha infância, minha juventude toda, praticamente minha adolescência, até os 23 anos, foi eu cuidando do meu avô. Mas eu cuidava com prazer, com amor. A mãe está assim, eu cuido dela, não deixo faltar nada. Eu digo, meu filho, que coisa linda. Muitos que estão dentro da igreja não têm esse entendimento. Pastora, eu dava banho no meu avô, ele fazia necessidade em cima de uma cama, e quem cuidava era eu. E essa menina aqui namorando comigo, se abdicou de tudo também para me ajudar. Coisa linda. Aí você vê um jovem próspero do jeito que ele está sendo. O emprego batendo na porta, foi chamado outro dia para ser gerente de banco, está sendo gerente. Aí a mãe me ligou dizendo que pegou Covid, eu digo, fique tranquila. Não vai acontecer nada com ele. Ele vai se sarar, fica tranquila. Porque a palavra de Deus se cumpre. Aleluia. A honra destrava a honra. A honra destrava a honra. Aleluia. Igreja tem que entender o que é que tem na sua mão. Você está satisfeito com o seu país? Não, então ora. Com súplicas, com orações, Senhor, muda a história, dá sabedoria. Não abra a boca para xingar nem criticar, porque você está lançando uma seta para a sua vida, para destruir a sua vida, destruir o seu país, destruir o seu futuro. Vamos ficar de pé. Aleluia. Princípio de honra é muito sério isso, irmãos. É muito sério. Você vê que naquela época, quando eu meditei sobre isso, meu Deus, difícil para aqueles cristãos naquela época, ouvir esse conselho e ter que praticar. Um governador, um rei, mandando matar, descompensado, sanguinário. Mas a ordem de Deus era, ora por ele, com orações e súplicas. Amém, queridos? Então guarda isso no teu coração. Seja instrumento para acordar aqueles que estão dentro do coração com ódio. E ninguém vê que isso é espiritual. Pessoas que nunca viram esse homem com tanto ódio. Por quê? Porque aonde Satanás acha brecha, ele entra. E é pelo que Deus tem para fazer no Brasil. Não é normal tantas pessoas sentirem ódio de um presidente como a gente está vendo. Pessoas no meio da família se separando, discutindo, brigando por causa disso. E não atenta que isso é espiritual. Mas o que Deus vai fazer no Brasil, a igreja unida, a igreja orando, vai acontecer. Aleluia. Não vão tomar o Brasil, não. Não vai fazer de nós escravos, não. Vai haver um tempo novo. Vai haver mudança. Vai haver mudança na economia. Vai haver mudança na saúde. Vai haver mudança, aleluia, na educação. Por quê? Porque a igreja está orando. Porque Deus ouve as orações da igreja. Quem crê comigo, dá uma glória a Deus. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou orar pela minha pastora, pelo meu presidente, pelo meu prefeito e pelo governador. Amém? Porque a sua vida vai ser boa. Porque nós vamos instaurar aqui o reino de Deus. O inferno aqui na Bahia, no inferno no Brasil, não tem vez, aleluia. Porque o que vai ser implantado é os princípios de Deus. O que vai ser implantado aqui é o que Deus quer para o Brasil. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está no controle, aleluia, da nossa nação. Nós declaramos coisas poderosas vindo, aleluia, para a nossa nação. Senhor, levanta homens, meu Pai, e mulheres cheio de temor por Ti, para que seja, Senhor, direcionado pelo Teu Espírito. Coloca, Pai, homens segundo a Tua vontade, aleluia, nas lideranças, nos Brasil. Arranca toda a corrupção, arranca, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que crê, dá uma salva de palmas.